Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, o versículo de número 4. Epístola do apóstolo João, capítulo 5, o versículo 4. Vamos ler juntos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E é essa a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Pode tomar o seu assento. Em primeiro lugar, a fé, ela é um dom de Deus. A fé, ela é fruto da nossa eleição. Quando Paulo e Barnabé, eles estavam pregando em Antioquia da Psídia, os judeus rejeitaram a palavra. Então eles se voltaram para os gentios. E lá em Atos 13:48 está escrito que os gentios, ouvindo o evangelho, alegravam-se e glorificavam ao Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Esse ponto é muito importante. Creram todos os que haviam sido, já de antemão, destinados para a vida eterna. Então, assim como a salvação, ela é um dom de Deus, a fé, ela é um dom concedido pelo Senhor. E, obviamente, Deus não dá esse dom, fé, para todas as pessoas. O arminiano, ele tem dificuldade para ouvir isso, porque quando nós pregamos que a fé precede a regeneração, ele imagina o contrário disso. O arminiano, ele crê que a regeneração, ela é pós-fé. E nós falamos que a regeneração precede a fé. Olha só. Quando nós pregamos que a regeneração precede a fé, automaticamente nós dizemos que Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, não sendo obrigado a conceder o dom da fé para todas as pessoas. Então, esse ponto também, além de dizer que a fé é um dom de Deus, ele é muitíssimo importante. A regeneração, ela precede a fé. No Evangelho de João, abra comigo aí, capítulo 3, versículo 3, Jesus, ele respondeu e disse: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino de Deus. Paulo escreveu aos Coríntios assim: se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste cegou o entendimento dos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a pergunta que eu quero propor é a seguinte: se eles não podem ver o evangelho, como podem aceitá-lo? Então é neste contexto que a regeneração precede a fé. Para que você possa ver o reino de Deus e crer no Filho de Deus, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, e muito menos crer que Jesus é o Filho de Deus. Então o novo nascimento vem antes da fé. A iluminação do nosso espírito, a abertura do nosso coração, vem antes da fé.
O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o Evangelho. O diabo cegou o entendimento, obscureceu o coração de todos os incrédulos. Então você precisa nascer de novo. Deus abriu seu coração para que você possa ver a realidade de um reino espiritual, a saber, o reino de Deus. E depois crer nesse reino, crer nesse Deus do reino. Então a regeneração, ela vem antes da fé. Deus precisa abrir o seu coração e possibilitar a salvação. Foi o que aconteceu com Lídia em Atos 16:14. Está escrito assim: uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor fez o quê? O Senhor abriu o coração para que ela estivesse atenta ao que Paulo pregava, ao que Paulo dizia. Então em Atos 16:14, nós observamos uma ação do Espírito Santo no interior do coração de Lídia, para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. Aí depois que o coração dela foi aberto, é que ela tomou a reação, a atitude de fé. Olha só, Deus, terceiro ponto, Ele não concede o dom da fé a todos os homens. O arminiano diz que isso é injustiça. O arminiano, ele diz que Deus não faz o quê? Acepção de pessoas, que todas as pessoas podem ser salvas se elas aceitarem a Jesus. Então o que o arminiano está dizendo é que Deus, ele ilumina com abertura de coração a todas as pessoas, e depois que Deus ilumina, essa pessoa vai tomar a decisão de crer ou não crer. Só que, se você abrir comigo em Marcos capítulo 4, abre em Marcos capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Olha só, Jesus aqui então está fazendo acepção de pessoas. Ele vai conceder a iluminação, a revelação do mistério do reino de Deus aos seus discípulos e vai privar as outras pessoas dessa revelação. Olha o que diz: e ele disse: a vós é dado saber os mistérios do quê? Do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas as coisas se dizem por parábolas. Aí nós podemos fazer uma pergunta a Jesus aqui agora: Senhor, por que a nós é dado o conhecimento, a revelação, a iluminação do reino de Deus, mas os que estão de fora, essas coisas são ditas por parábolas? Olha só o versículo 12: para que vendo, vejam, e não, para que ouvindo, ouçam, e não, para que não sejam lhe perdoados os pecados. Então Jesus fez ou não fez aqui uma acepção? Ele escolheu alguns para revelar o reino de Deus, e os outros ele falou por parábola, para que eles vendo não percebessem, ouvindo não entendessem e não se convertessem. Então não era da vontade de Jesus que essas pessoas viessem a se converter. Isso é bem claro em Marcos 4. E eu estou falando isso para provar para você que Deus não dá o dom da fé para todas as pessoas. Ele dá para quem Ele quer. Deus dá o dom de discernir espíritos. Deus dá o dom de profecia, que é a pregação da palavra. Deus dá o dom de mestre. Ele dá o dom dele para quem Ele quer. Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Ele não é obrigado de modo nenhum a conceder a todos os seres humanos uma oportunidade de salvação. Ele não é obrigado a fazer isso. E Ele não deixa de ser um Deus santo, não deixa de ser um Deus amoroso, não deixa de ser um Deus justo por causa disso. Olha só,
A fé, ela não vem antes da salvação. Em quarto lugar, ela é o resultado da salvação. Lá em 1 João 5:1 diz o quê? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E a palavra aqui traduzida por nascido está no tempo perfeito. Ou seja, no grego, o tempo perfeito, ele fala uma ação passada. E é uma ação passada com resultados permanentes. Não é uma ação passada que esse resultado venha se modificar. O termo grego é bem claro. Ele foi nascido, então ele vai continuar nascido e vai permanecer nascido até o fim. Então aquele que é nascido, ele crê. Ou seja, o novo nascimento, mais uma vez, precede a fé. E ele na verdade tem como seu fruto a fé. Então a sua fé é o resultado da sua salvação. Não é por causa da sua fé que você foi salvo. É porque você foi salvo que você tem fé. Porque se você não fosse salvo, você não teria condições de ter fé. Porque a fé é um dom de Deus que vem pós regeneração. Isso é um ponto bem claro para nós aqui. Em quinto lugar, a fé, abra aí em 1 Coríntios 12:3. A fé é o fruto do Espírito Santo. Paulo ensina o quê? A confissão, Jesus Cristo é o Senhor. Essa confissão só é possível pelo? Vamos ler o texto, olha só, 1 Coríntios 12:3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, dizer que Jesus é o Senhor é uma profissão de... Você confessou com seus lábios a soberania de Jesus. Aí você me argumenta, mas qualquer um pode dizer que Jesus é o Senhor. E é justamente por causa desse qualquer um que nós temos que examinar esse texto. Porque se qualquer um católico, um espírita, um umbandista ou um muçulmano tem a capacidade de dizer Jesus é o Senhor, será que todos eles têm o Espírito Santo? Não, obviamente que não. Nós sabemos que existem muitas pessoas que confessam que Jesus é o Senhor e são idólatras e não têm o Espírito Santo. Então, como compreender isso? Essa confissão, Jesus Cristo é o Senhor, é o resultado do novo nascimento. É uma conversão genuína. Então, confessar que Jesus é o Senhor é a manifestação da fé, que é o resultado do novo nascimento. Ninguém que confessa que Jesus é o Senhor vive na prática do pecado. Ninguém que confessa que Jesus é o Senhor vive sem obedecer aos seus mandamentos. Jesus falou assim: aquele que me ama obedece às minhas palavras. Agora, aquele que ouve a minha palavra, mas não pratica, eu vou assemelhá-lo a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre areia. Veio a chuva, os ventos transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa e a casa caiu. Então você pode até confessar com os seus lábios, Jesus Cristo é o Senhor, sem ser pelo Espírito. No sentido de que essa confissão, ela está baseada no que Jesus falou citando Isaías: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. O texto de 1 Coríntios 12:3 é um texto essencial para entendermos que a profissão de fé, ela vem após o novo nascimento. Se é assim, a fé, ela é fruto do Espírito Santo. Se a fé é fruto do Espírito Santo, ninguém nasce com capacidade de ter fé. Os senhores estão me entendendo? Ninguém nasce com capacidade de ter fé, não. Não há quem busque a Deus, não há nenhum só que tenha fé num Deus invisível. Você pode até nascer com sensus divinatis, que é uma noção da possibilidade da existência de um ser superior, e com um vazio tão grande na sua alma que almeja por satisfação. Aí você se torna estoico, hedonista, legalista, místico, vai buscar as religiões. Mas a partir do momento que você busca Jesus Cristo como Senhor, aí já é o dom do Espírito Santo. Agora, que Jesus Cristo e que Senhor você tem buscado? Porque o católico, ele busca um Jesus Cristo que não é Senhor. É um Jesus de madeira,
é um Jesus que é amoldado à sua concupiscência, e esse Jesus que é amoldado pela sua concupiscência, que é um Jesus engendrado pela natureza pecaminosa humana, é um Jesus, como está escrito naquele livro ali, ó, o Jesus que nunca existiu. Você está adorando o Deus verdadeiro da forma errada, automaticamente essa confissão Jesus Cristo é o Senhor não é pelo Espírito de Deus. Você está confessando que algo é Jesus Cristo e que este algo é o Cristo que é o Senhor, mas este algo não é o Cristo. Você está apontando para algo chamando de Cristo, e esse algo não é o Cristo. Nos últimos dias muitos dirão: eu sou o Cristo. Não creem nessa coisa. Você tem que examinar se aquela doutrina, se aquela igreja que está pregando Cristo que é apresentado nas Escrituras, para você confessar que Ele é o seu Senhor. Mas o Jesus Cristo da teologia da prosperidade não é o meu Senhor, não. O meu Senhor é um Senhor humilde, é um Senhor que veio na terra em figura humana, é um Senhor que foi vilipendiado, crucificado, é um Senhor que se compadece dos seus filhos, mas a sua filosofia e a sua teologia não está baseada no materialismo. Está baseada numa resolução de um problema muito maior, que é a salvação do homem do estado de pecado para o estado de glória eterna, de bem-aventurança. Aí que está o ponto crucial de que a fé é um fruto do Espírito Santo. A fé genuína, ela é acompanhada da santidade. E a fé, ela é concedida pelo Pai, e ela nos habilita a ir até Jesus. Esse é o sexto ponto. A fé é um dom concedido pelo Pai, nos habilitando a ir a Cristo. Todos conhecem o texto, João 6,65. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a quem? A Cristo, a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então ninguém tem a capacidade de crer em Cristo se o Espírito Santo não vier produzir este fruto no coração do homem. E é o Pai que concede o Espírito, é o Pai que dá o Espírito a quem Ele quer. Deu para entender o que é fé? A fé não é uma capacidade inata, intrínseca do homem. A fé é Deus nos impulsionando para Cristo. Então toda a fé que o ser humano manifesta em Buda, em Maomé e até mesmo em Jesus que é pregado na igreja evangélica católica, esse Jesus que não está de acordo com as Escrituras, isso não é a fé dom de Deus. Isso daí é simplesmente uma convicção, é acreditar. Eu acredito que Jesus é o Senhor. Ah, você acredita, mas esse acreditar seu não é a fé produzida pelo Espírito, não. Por quê? Porque você ainda não produziu frutos dignos de arrependimento que comprovem que o Espírito produziu em você esse fruto. E além de a fé ser um dom concedido pelo Pai, Ele não concede a todas as pessoas. Jesus, Ele é o criador dessa fé. Ele é o autor e consumador. Hebreus 12:2 diz o quê? Fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Esta palavra arkegon é a palavra utilizada para autor, e a palavra autor no original, no contexto grego, que é a palavra arkegon, significa fundador e originador. Então Jesus, ele fundou, mas automaticamente ele é a fonte de onde emana esse dom. Esse dom, ele vem de Deus e converge para Deus. Deu para entender? O dom, ele vem do próprio Deus, e esse dom produz em você o elemento que vai convergir para o próprio Deus. Então a fé que Cristo é o autor, ela aponta para Cristo. Nunca uma fé que Deus é o autor vai apontar para outra religião qualquer que tenha cabeça senão Cristo. Uma fé que é apontada para Aparecida,
uma fé que é apontada para São Jorge, uma fé que é apontada para Maria, uma fé que é apontada para Buda, não é a fé que é produzida pelo autor e consumador Cristo, mas é aquele acreditar. Eu posso acreditar que Deus existe, e isso o diabo também pode, mas o diabo tem o Espírito Santo? Nós colocamos o diabo numa posição de destaque muito grande na igreja hoje. C.S. Lewis diz, comentando um equívoco evangélico, que diz assim: Deus é o bem, o diabo é o mal. Não, o diabo não é o contrário de Deus, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque, por exemplo, Deus é infinito, o diabo não é infinito. Deus é atemporal. Então o diabo tinha que ser mal infinitamente, mal atemporal, e teria que ser um mal onipotente para ser o contrário de Deus. Ele é contrário a um anjo bom. Ele não é contrário ao Deus bom, não. Isso foi muito bem colocado por C.S. Lewis. O diabo é o contrário de um anjo bom. Ele não é o contrário de Deus, não. Ele não tem nem essa capacidade de ser contrário de Deus. Ele não é mau infinitamente. Ele não é atemporal. Ele não é onipotente. Ele não é onipresente. A sua maldade não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não consegue possuir todas as pessoas com espíritos malignos ao mesmo tempo. Então, automaticamente, o diabo ele não passa de um anjo que é contrário a um anjo bom. Então, nós temos que entender isso para saber a diferença de Deus para o diabo e posicionar Deus como soberano até na sua posição contrária. Já tinha ouvido isso antes? Diferente, né? E para concluir, a palavra salvos pela graça mediante a fé, que está em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de... Então a fé é o quê? É um dom de Deus. Ela vem de obras? Não, para que ninguém se glorie. Se você tem em si mesmo a capacidade de aceitar Jesus, isso seria uma obra da sua vontade. E se a sua vontade tem capacidade de produzir obras, haveria necessidade de Deus agir em você? Para que você viesse a crer? Para que Deus precisaria colocar dentro de você o Espírito Santo, se você já nasce com a capacidade de crer em Deus? Para que Deus precisaria abrir o seu coração e te iluminar, para que você estivesse atento ao que Paulo prega, se você já tivesse essa capacidade natural? Então o que Paulo está dizendo é que a fé, ela é um dom de Deus. Então você não tem como aceitar Jesus sem que antes Ele te aceite. Você só o escolheu porque Ele te escolheu. Não fostes vós, disse o Senhor Jesus, que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Mas esse fruto da fé salvífica, que é a fé que trabalha, é a fé santificadora, é até Ele também que determina que vá e permaneça. Então Ele é o autor, mas também é o consumador dessa fé. Ele é a origem, mas Ele é a consumação da fé. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio regedor, estabelecedor. Ele é a fonte de onde emana a vida que nos capacita a crer. Mas automaticamente essa fonte que emana a vida e que capacita a crer, ela capacita a crer em Cristo, para que você receba esta vida. E ao receber dessa vida, esse fluxo e esse refluxo, essa ação e essa reação, converge somente em Cristo. E essa conversão é o que nós chamamos de novo nascimento, irmãos. Se os senhores estiverem conseguindo acompanhar o pensamento, essa conversão que eu disse, esse retorno a Deus causado pela fé implantada no coração, é o novo nascimento. Então você entendeu? A regeneração, que é a implantação da fé, ela precede a fé que trabalha, a fé que crê, a fé que aceita, a fé que recebe Jesus. Quando nós falamos, se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, não é errado você falar isso. Você fala se a pessoa quer,
Se ela querer, foi Deus que colocou nela a fé. Mas você não tem que parar de falar. Tem muito calvinista que fala assim, é errado. É errado você vir à igreja e tratar as coisas sagradas de maneira irreverente e como se tudo isso fosse pejorativo. Como um folheto evangelístico, você quer aceitar Jesus, sim ou não? Aí você põe o resultado embaixo. Se você marcou o X, você está salvo. Nós não podemos fazer isso. Mas nós temos que perguntar às pessoas, né? Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem quiser ser meu discípulo, venha após mim. Ou seja, quem quiser ser meu discípulo, venha após mim. Você entende o paradoxo entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Então, o que tem a ver a fé com a responsabilidade humana? Olha só. Deus nos dá esse dom. Que dom que é esse? Fé. Para exercitarmos esse dom em amor. Deus nos deu a fé para que a gente possa exercitá-la em amor. Primeiro, nós somos justificados pela fé. João 3,16, né? O que diz João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você crê em Deus. Obviamente, você reagiu ao novo nascimento. Depois disso, que a fé salvífica é implantada em você, a sua missão é a santificação. E Deus irá cobrar de você o exercício da fé na santificação. Deus irá, é por isso que o Espírito Santo te incomoda para você fazer alguma coisa na igreja. É por isso que o Espírito Santo, quando você recebe um pouco do Espírito Santo, um avivamento, a primeira coisa que acontece com você é você falar, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. Por quê? Porque esse dom que Deus te deu dentro de você, fé, ele clama pelo exercício. Em primeiro lugar, pelo exercício de piedade, devoção, para que você seja uma pessoa santa, que vive em oração, que lê a Bíblia, que evangeliza, seja um cristão pleno, que goze da comunhão com Deus em toda a sua plenitude. Mas em segundo lugar, Tiago diz, mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Deu para entender? Eu tenho fé, eu tenho obras. Então você mostra a sua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha verdadeira fé. Como? Como eu posso fazer isso? Pelas obras. O exercício da fé são as obras. E as obras revelam que a fé é genuína. Porque assim como o corpo, diz Tiago, sem o espírito está morto, a fé sem obras